A parte do estudo vai ser dada pela mãe. Vou passar para ela ver o que ela vai nos ensinar hoje. Bom, eu ando muito preguiçosa, né? Porque o ano passado quem dava esse estudo era só eu. Agora esse ano é a primeira vez que eu estou vindo dar o estudo. Então eu acho que eu perdi um pouquinho o foco, por isso hoje eu estava nervosa, tremendo, porque eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia falar. Eu digo, eu acho que eu não sei mais nada, mas isso faz parte da vida da gente. Como você sabe, todas as pessoas têm corpos. Todo ser animado tem corpo, mesmo que ele vem se formando há milênios. Nós começamos do mineral, quando nós éramos ainda brutos, passamos depois para a forma vegetal. A gente já sabe por meios que a parte vegetal existe também vida. E depois na parte animal, onde a gente foi adquirindo a perfeição para chegar até a forma hominal. A gente tem alguns conhecimentos, por exemplo, o gato, ele desenvolveu a visão mais perceptiva, a sintonia espiritual também. Muitas vezes você vê um gato se arrepiar, sem assim do nada, você não sabe o porquê, é porque às vezes algum espírito está passando por ali. O cachorro no mesmo sentido. Sabe-se também que quando na parte do animal, como o porco, o hipopótamo, a gente desenvolveu a nossa pele, porque como vocês sabem, o porco se enrola na lama, o hipopótamo joga a lama em cima de si também, que é para proteger a pele, porque ele ainda não tem aquela defesa da pele que é necessário a gente ter quando a gente toma sol aqui. Tá certo que tem muita gente que gosta de pôr um bronzeadorzinho, ficar assim, né? Hipopótamos, né? Pois é. Eu acho que eu como um hipopótamo, né? Um pouquinho também. Mas a gente sabe de tudo isso que existe antes de você chegar à forma hominal. Quando nós chegamos à forma hominal, a gente já passou por todos esses processos de vários outros animais, desde a fera e tudo, até chegar aqui. Por isso que dentro da doutrina espírita, a gente diz que nós não devemos comer os nossos irmãos menores, que seria a carne, né? Mas não adianta também você deixar de comer a carne se você ainda tiver aquela vontade que você vai ser vampiro ser vampiro, porque você não teve ainda aquele discernimento de estar no teu subconsciente que você não deve estar comendo a carne. Por isso que eu não prego muito isso aí, porque eu ainda não consegui, apesar de já tentar várias vezes. Então, com isso aí, você sabe que também cada encarnação que nós temos, nós vamos deixando as nossas personalidades, os nossos eus do passado, se juntando a ele e se agregando aos nossos corpos espirituais. O que nós estamos vendo quando nós olhamos para o mar? Nós vemos a água, né? Nós olhamos para a água e só vemos ali. O que tem por baixo disso aí? Nem por sonho nós conseguimos imaginar a riqueza de vida que se oculta sobre as ondas. É verdade. Então, você vai ali, você olha o mar, você não vê o que tem no fundo. E assim é, se você olhou para uma pessoa, você não sabe o que ela traz oculto em suas vidas passadas, que seriam nos seus corpos espirituais, que ficam agregadas na memória espiritual. Diversas pesquisas já foram feitas e realizadas sobre isso aí. Então, não é novidade nenhuma que nós temos esses corpos agindo e interagindo sobre nós. Descobrimos também que o corpo físico poderia ser separado de outros corpos que vem se mostrando. Então, o nosso corpo físico, que é esse que todo mundo conhece,
quando a gente trabalha com apometria, a gente pode separar esses corpos para com que as nossas partes espirituais entrem em sintonia com o médium e possam vir estabelecer um contato, nos mostrando aquilo que nós fomos ou que nós somos da nossa vivência do passado. E eles ficam agindo ou interagindo na nossa vida de hoje. Nós somos aquilo que nós fizemos no passado. Se hoje em dia nós às vezes temos algum problema de ordem física ou de ordem mental, é porque nós trouxemos isso aí das nossas vivências do passado. Volta lá que onde estava, você está dormindo aí? Não, é que passou um monte. É que só tinha coisa escrita. Tá. Então tá. Descobrimos então que nós não possuímos só apenas o nosso corpo físico. Alguém pode dizer quantos corpos nós temos? 7? 8. Quem disse 8? Eu. Tá. Tem ciências que já dizem que nós temos mais de 7, até 9 corpos. Mas como na apometria e esses estudos desses outros corpos ainda não são baseados em ciência, nós vamos ficar com os 7 corpos conhecidos e o 8º corpo, que é o nosso espírito eterno, aquele que nós não precisamos mais vir reacoplando. Porque como nós sabemos, o nosso agregado físico, ele tem a consistência do corpo físico aqui. Mas os nossos outros corpos, que são os outros 7, que seriam a essência divina, que é o átmico, depois tem o búdico, que seria como a memória do nosso computador, que ele fica ali, fica agregado todas as nossas vivências do passado. O mental superior, onde está o nosso ego maior, onde nós tivemos o poder e o comando de muitas coisas. O mental inferior, que é semelhante a esse. O corpo astral, que também é conhecido como corpo perispírito, ele fica também agregado muitos dos nossos eus. Depois vem o corpo etérico, que é semelhante ao nosso, e ele fica... E depois o corpo físico, tá? Vamos começar pelo nosso corpo átmico. Ele também é chamado de... Possuímos, na verdade, não apenas um corpo físico, mas podemos identificar e classificá-los em 7 e também chamado de veículos. São eles: o corpo átmico, que eu já expliquei, mas depois aqui tem mais explicação melhor. O corpo búdico, o mental superior, ou corpo causal, o mental inferior, o corpo astral, que também pode ser chamado de perispírito, o etérico ou o duplo etérico. Esse, ele não se afasta muito da gente, ele fica mais ou menos até 2 metros da distância nossa. E o corpo físico, que é o mais grosseiro e o mais denso de todos. Quem está rindo, Adriana? A cara que ela me olhou. Quem? Quando falou de duplo Quando falou etérico. que meu corpo pode ficar 2 metros. E as 7 moradas. No livro da Madre Teresa de Ávila, ela já falava desses 7 corpos. Para quem nunca viu falar, ela foi uma freira da Igreja Católica e ela viveu nos anos de 1500, é por aí. Eu não me lembro bem a data agora. E ela já falava das 7 moradas da casa do meu pai, que seriam os 7 corpos. E o próprio Evangelho de Jesus disse: a casa do meu pai tem muitas moradas. As moradas são também os nossos corpos, tá? Do lado Então aqui estão os 7 divididos. E o 8º corpo, que foi o que a Kika se referiu, seria o nosso espírito eterno. Esse não se desfaz. Jamais. Seria a essência que nós vamos continuar vivendo. Quando Jesus teve que vir à Terra, ele, por ele ser um espírito já de grande evolução espiritual, e ele não precisava mais dos corpos espirituais dele, desses corpos densos, que desde o corpo átmico, apesar de ser essência divina também, é um corpo denso ainda. Ele levou mais de 1000 anos
fazendo a sintonia novamente para ele poder vir vestir um corpo de carne. Então, conta no livro do qual é o nome da nossa... já estou fazendo propaganda do livro, viu? Que conta o nome da nossa casa aqui, o Sublime Peregrino, que é o livro do Ramatiz. Ele nos diz o seguinte, que quando Jesus foi readquirindo esses corpos, que ele era o Espírito Eterno, ele foi readquirindo depois o átmico, o búdico, o mental superior, o mental inferior, o astral. Ele foi readquirindo, ele levou 1000 anos para fazer isso aí. Mas quando ele se sentia, porque o espírito dele era de uma vibração tão intensa que ele precisava a se recarregar energeticamente de vez em quando. Então, como é que ele fazia isso aí? Ele tomava banho de chuva. Hoje em dia ninguém mais toma banho de chuva. Eu, quando era criança, tomei muito. Ele ia para baixo das árvores carregar as energias dele, para que o espírito dele ficasse ainda junto com o corpo físico que ele adquiriu, tá? Muda ali, que vamos ver o que tem aqui agora. Nós vamos usar o modelo do Lego para poder mostrar. O Lego quem sabe, aqueles bonequinhos que tem, né? O nosso amigo ali. Então, esses são os formatos do nosso corpo. Pode passar. Nessa figura nós vemos a apresentação do corpo físico e dos outros corpos. Olha como eles ficam. O corpo físico, ele está ligado também aos nossos chakras. E o etérico, ele já está seguindo o mesmo modelo, só um pouquinho maior do que o corpo físico. E o astral também, ele tem o mesmo formato do corpo físico. Já os outros corpos, que começando pelo mental inferior, eles já perdem a configuração do corpo físico. Eles já tomam uma forma mais arredondada, ovalada, porque ele já não é de locomoção. E lá eles ficam armazenados as nossas vivências de passado, onde nós tivemos grande poder e comando. Esses aí são todas as imagens do nosso corpo físico, do etérico e do astral, que eles estão todos interligados. Vocês podem ver que aqui está o físico e já junto, nessa parte azulada aqui, está o etérico e depois já vem o corpo astral. E as outras partes ovaladas são os nossos outros corpos. No livro Além da Matéria, o homem é um ser multidimensional e muito representativo na escala da evolução da consciência. Entretanto, o homem não é o ser. Ele é a manifestação do ser na esfera ou dimensão física. Então, o nosso eu é uma dimensão daquilo que a gente já foi em outras vidas. Nós vamos ter agora aquilo que nós fomos, o nosso ser consciente. Então, às vezes a gente diz, por que eu estou passando por esse problema? Por que a minha família está passando por esse problema? Podemos evitar? Podemos, através de oração, através da nossa vivência agora. Que nem eu falo às vezes, nós podemos ter que passar, no próprio Evangelho tem uma passagem que diz o seguinte, que tinha um senhor que estava fazendo uma oração embaixo de uma árvore e o raio caiu logo ao lado. E o porquê que esse raio foi cair logo ao lado? O porquê era para ter atingido ele, mas devido às boas ações que ele fez, ele foi atingido logo ao lado, porque ele teve o merecimento de não ser atingido naquela vivência por aquilo ali. Então, tudo vai dizer, isso aqui é karma, eu tenho que passar por isso. Nós podemos fazer a mudança interior nossa, das nossas vivências, dessa vida, da nossa... Só um pouquinho, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós viemos nessa encarnação para passarmos por um problema físico, os outros corpos nossos aderem à mesma forma do problema? Todas as nossas doenças estão alojadas no nos nossos corpos espirituais. Em todos?
vai depender, não em todos. Geralmente eles já estão mais a nível astral. Eles vão passando sucessivamente para o corpo físico, demandando a nossa vivência de agora. E no estudo que eu fiz de um grupo de mentalização, que seria no Tibete, ele nos diz o seguinte, que o nosso corpo espiritual, ele pode estar, através da meditação, os nossos corpos, quando você está em estado de repouso, eles podem ficar alojados como se fossem em feixes. E se nós vamos supor um câncer, ele esteja alojado no 7º corpo, e nós, dependendo da nossa vivência, ele pode vir passando de um para o outro até chegar no físico. Mas, conforme nós vivemos, não necessariamente rezando 24 horas, ele pode ficar em merecimento estagnado ali. Como nós sabemos, o câncer é uma doença que ele faz a limpeza espiritual nossa. Drena todas as energias negativas de várias vidas. É uma doença que traz problemas, mas drena para que na próxima encarnação a gente não possa ter. E a gente, às vezes, se propôs a vir com isso. Entendi. Quer ler o resto ali? O substrato do principal espiritual, o princípio de consciência primordial, que chamamos de espírito, é o fundamento de toda manifestação inteligente e consciente na criação. O espírito é mais que energia, e ainda que fosse energia, esta não existe sem o veículo. Eu posso me perder. Sem um fundamento irredutível, um substrato. O espírito precisa de um veículo de manifestação ou corpus para se relacionar no mundo entre as diversas dimensões em que atua. Tá, é que daqui é muito difícil para mim ler. Isso aí eu ia começar a colocar no começo, mas depois eu comecei deixei para passar nesse momento agora. Quando nós... é o que eu digo o seguinte: diga-me com quem andas que eu vou te direi quem é. Isso eu já falei várias vezes aqui. Então, nós somos aquilo que pensamos e aquilo que agimos. Se nós estamos em estado de oração ou em estado de consciência limpa, quando nós dormimos, o nosso espírito se liberta do nosso corpo físico e vai em busca daquilo que nós somos. Se nós estamos bem, nós vamos ir em ajuda às pessoas. Podemos ir para o umbral? Sim, podemos ir para o umbral. E lá o que os espíritos que trabalham no umbral vão utilizar? A nossa energia, que é o nosso ectoplasma. Dependendo do que nós estamos, os espíritos que trabalham na luz vão usar essa energia para ajudar as pessoas que estão necessitando de ajuda por merecimento, ou aquelas que estão começando a receber algum tipo de energia. E se nós vamos supor, nós bebemos, enchemos a cara, vamos dormir de qualquer jeito, aonde é que nós somos levados? Às vezes por os mesmos lugares umbralinos quando dormimos. E quem é que vai utilizar nossas energias? Para fazerem o mal. Os espíritos que estão trabalhando lá, porque eles também trabalham, às vezes muito mais do que nós, eles utilizam essas energias para fazerem o mal. Como nós sabemos, todo o espírito que age junto de um encarnado ou desencarnado, ele precisa do ectoplasma, que é só produzido pelo espírito encarnado para cometer esses atos. Entendeu? Vocês entenderam como é que é? Vamos supor, eu aqui estou dando uma energia. Se eu estou bem, eu estou passando uma energia boa para um espírito de luz poder fazer alguma coisa de bem para qualquer um que esteja aqui. Se eu não estou bem, estou cometendo alguma coisa
ou brigando, ou em depressão, ou em mal-estar, e aquilo, ai céus, ó meu, ao teu, eu vou transmitindo uma energia negativa, e essa energia negativa também é aproveitada pelos espíritos que estão fazendo maldade. É por isso que a gente tem que orar e vigiar sempre. Passa ali, Kika. Tá aparecendo. A consciência ou o si não se confundem com seus veículos de manifestação. De acordo com o estudo de diversas escolas do pensamento, o homem é um ser de aspecto setenário, ou seja, sua constituição hiperfísica se manifesta através de 7 dimensões ou 7 princípios. Foi o que eu falei, as 7 dimensões ou 7 princípios. Eles vão passando de um para o outro até chegar ao corpo físico, mas vai chegar de acordo com aquilo que a gente é, tá? Vamos ler junto isso aí, gente? Cada camada, corpo, penetra completamente em todas as camadas, corpos situados abaixo dela, incluindo o nosso corpo físico. Então ela vai chegando e vai vindo até o nosso corpo físico. Gente, me ajuda e vamos fazer pergunta? Vamos lá? É sinal que vocês estão entendendo tudo, né? Dona Tânia, o ectoplasma, uma senhora falou, fui para umbral e estão usando essa energia. Essa energia do ectoplasma está em que tipo de corpo? Não é no corpo físico? Só no corpo físico. Então, se eu Mas for... quando nós nos desdobramos, que nós saímos do nosso corpo físico em sono, ou quando a gente entra num estado letárgico, nós levamos essa energia junto, porque o nosso corpo espiritual está impregnado do ectoplasma devido a nós estarmos encarnados no momento. Entendeu? Sim. Porque quando nós desencarnamos, o nosso ectoplasma, nós não temos mais. Então, se nós, estando nas zonas umbralinas e quisermos fazer um feiticinho ali, nós não podemos fazer esse feitiço, ou um trabalho para o bem, tanto faz, se nós não usarmos o ectoplasma. E o ectoplasma é fornecido por qualquer um que esteja encarnado. Ele fica também junto com o corpo, com o etérico, que ele se desfaz, o corpo etérico, quando a gente desencarna, ele pode levar de 7 a 1 mês a se desintegrar. Que assim como o corpo físico, ele morre, ele desintegra, esse corpo etérico também ele se desintegra depois que a gente desencarna. Existem casos que quando a pessoa já está programada a desencarnar a uma certa idade, vamos supor, eu me programei a ter o meu desencarne com 80 anos. Se eu chegar até lá, gente, eu vou estar bem gagada. Já estou um pouco agora. Então, eu programei isso ali. Então, é como você colocar gasolina num carro. Tá. Eu enchi o tanque para me viajar daqui até determinado lugar, fazer 80 quilômetros. Tá. Mas nisso aí, eu dei voltas por ali, eu corri demais, eu gastei mais gasolina do que aqueles 80 quilômetros que eu queria andar. Eu não vou conseguir chegar no lugar. Assim é a nossa vida também. Se eu estou programada para viver 80 anos e eu gastar demais o meu combustível, eu não vou conseguir chegar ao lugar até os 80 anos como eu queria. E à medida em que eu economizar isso aí através de orações ou seguir o meu plano encarnatório, se eu conseguir completar 10% daquilo que eu prometi no mundo espiritual a vir fazer, eu vou conseguir chegar até aonde foi planejado, tá? Sem abuso, sem nada. Então, é essa a proposta que a gente faz, conservar o nosso combustível. Gastar demais o meu combustível, eu não entendi isso. Você traz na tua encarnação uma programação de vivência. Você vai gastar demais com festas, com exageros, com uma vida desregrada. Certo. Vamos supor, você poderia
ter um tempo determinado de vida. Não que você tenha que ficar 24 horas rezando, mas você pode ter uma vida mais regrada, não gastando muito essa energia que você trouxe para viver os 80 anos. Tá? Então, quando acontece isso aí, a pessoa que desencarna antes do tempo, o corpo etérico vai demorar mais a se desintegrar. Agora, quando eu conseguir chegar até os 80, ou se eu programei viver até os 20 ou até os 30 anos, o meu corpo etérico já começa a se desintegrar antes, e ele pode, quando eu desencarnar, já estar desintegrado quase que completamente, levando questão de horas, às vezes, para ele se desintegrar. Dona Tânia, a senhora usou o exemplo do carro, né? Botei combustível para andar 80 km, gastei demais, vou andar 60. Né? Mas se eu economizar demais, eu também vou passar dos 80, no caso do carro. Na vida é assim também? Se eu... Na vida também, você pode ir além da tua programação e conseguir resgatar mais coisas que você pretendia fazer. Não pode passar da Pode passar. Programei para 80, mas vivi bem e vou ver Viver até 100. bem, você pode viver até 100, 120, vai depender da tua programação, do teu resgate, e aí você indo até mais, você vai ter mais oportunidade para poder evoluir um pouquinho mais. Tá? Quantos atendimentos às vezes a gente faz de uma pessoa de uma certa idade, que ele mesmo, a gente vai ali, atende e ele diz, não, eu vou ficar um pouco mais porque eu posso resgatar alguma coisa mais do que eu preciso. A Adriana colocou bem ali, tem muita gente que a gente faz o atendimento e a pessoa está prestes a desencarnar. Então, espiritualmente ele diz, não, eu quero um tempinho mais porque eu não consegui resgatar tudo, eu vou ficar um pouquinho mais. E isso acaba acontecendo. Da pessoa, às vezes, a gente chega a ver que o cordão está quase que desligado, mas com o atendimento, espiritualmente, ele toma uma consciência melhor do que e por que ele está aqui, e ele acaba, a gente às vezes diz assim, pô, eu vi o desencarne daquela pessoa e ele acabou não desencarnando. Mas é porque, pelo merecimento do atendimento, a consciência dele fez com que ele ficasse um pouquinho mais para poder evoluir um pouco mais. Não acontece isso na mesa às vezes? Acontece. Principalmente quando a pessoa é apegada a alguma coisa. Apegada a uma herança, apegada ao dinheiro. Aí ela fica ali e ela fica aumentando. Ou mesmo uma pessoa que está no hospital, que está em últimas situações, aí a família fica rezando, fica fazendo oração, fica segurando aquela pessoa. E ao invés de ajudar ela, só fica piorando a situação. O sofrimento aumenta, tanto da pessoa que está enferma, como da família. E na hora que parar de rezar, isso já aconteceu comigo. A pessoa descansa. Existem casos que dizem assim, aquela pessoa está mal, acha que não passa de hoje, de repente ele tem uma melhora. Tem gente que diz assim, a melhora da morte, não é? Daí a família alivia. Quando a família alivia, a espiritualidade diz assim, agora é a hora, porque eles ficam agarrados ali, não querendo que a pessoa vá. Então, é a melhora. Eu vou citar um caso, o seguinte: a minha mãe estava em coma e eu em cima. Eu cheguei e disse assim, estou indo embora. Ela morava em Lages. Meu irmão, a minha irmã botaram a mão na cabeça, mas você não vai chegar em Balneário. A mãe não vai até amanhã. Eu disse, não faz mal, eu vou embora, porque enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar ela descansar. Quer dizer, descansar em maneira de falar. Não vou deixar ela ir, porque eu estou agarrada nela. E se eu não for embora, ela não vai. Pois olha, eu cheguei às 5 horas da tarde em Balneário, às 6 horas da manhã ela desencarnou. Então, é uma coisa que a gente também tem que se desapegar a certas coisas. A gente faz inconsciente, que às vezes por amor a gente também faz obsessão. Lia? Eu li alguma coisa assim,
respeito é que quando a pessoa morre, tem que desligar alguns fios. Eu não sei que fios são esses, não é só o do cordão, tem alguma coisa a mais. São os fluidos vitais que são desligados do corpo físico. Porque às vezes demora, Sim. Esse relato que às vezes demora, que tem um trabalho assim. São aqueles que ficam muito apegados ou que a família fica apegada. Tem casos também que contam que a família, quando não desencarna, sempre tem um ali que desmaia. Às vezes, isso existe em alguns casos. É a hora que a espiritualidade chega para terminar de desligar completamente, porque aquele está muito ligado e não deixa. Tá? Voltando ao assunto do ectoplasma, semana passada e na outra que a gente assistiu aquele filminho de obsessão, quando aquela pessoa desencarna no final do acidente ali, que vão aqueles irmãos que estavam por ali sugar aquela energia toda. Aquela energia que eles estão sugando é ectoplasma ou é a energia do álcool, ou é os dois? É os dois. Aí pode estar a energia do álcool que ainda está no corpo físico, e o ectoplasma que vai começando a se evaporar. Que ali mostra bem nítido, né? Mostra bem nítido isso ali. Quem viu a semana passada esse filminho deve ver que os espíritos chegavam a passar a mão e sugar. Se fosse um espírito que tivesse desencarnado em outra situação, poderia ser aproveitada essa energia para o serviço do bem. Para o serviço do bem. Tá? Mais alguma pergunta? Quando a pessoa desencarna, né? Daí ela fica pegada com a família ou com os bens materiais. Qual dos corpos que fica apegado? É o espírito ou é a última vida? Como é que é? Fica apegado o corpo astral, que fica apegado, porque o etérico ele vai se desintegrando naturalmente. É o que está mais próximo da Terra. É o que está mais próximo à matéria, tá? Poderão ser outros também, mas o que mais fica seria o corpo astral, que é o perispírito, que fica ligado ali, à matéria. Eu fico preocupada com esses que são cremados. Como é que vai ficar o corpo etérico? O corpo etérico ele não é cremado, ele não vai queimar junto, ele vai se desintegrar de acordo com o tempo certo. Porque ali você já vão queimar antes de estar desintegrado? Sim. Pode ser, mas eles esperam um tempo, eles não é cremado no mesmo dia. E vamos supor, eu quero ser cremada. Eu tenho a minha consciência material que eu quero ser cremada. Então o meu espírito eu já estou preparando desde agora para ser cremada. Entendeu? Então ele não vai sentir. Fica 72 horas? Diz que fica 72 horas antes de ser cremado, que é um tempo para ser bem desligado e não ficar. Porque o corpo etérico, quando ele vai se desintegrar, ele não vai ficar grudado no corpo físico. É aqueles fantasminhas que você vê às vezes. Morreu, você vê ele aqui, vê ali logo em seguida, depois da morte, que muita gente vê. Tá? Mas a espiritualidade também que vem para acompanhar... Eles podem levar. A maioria é recolhida a lugares, a casas de socorro, mas só fica lá daquele que quiser, dependendo do livre-arbítrio de cada um. E a gente pode voltar de uma casa de socorro para a vida? Pode vir, pode voltar. Tem casos de relatos de pessoas que ficaram anos e anos em coma e trazem toda a consciência de onde estiveram e acabam voltando para a vida, tendo consciência daquilo que passou. Tem um livro da Lígia Barbieri, que é O Sono dos Hibiscos, que ele fala muito sobre isso aí. E o próprio espírito, ele ficava acompanhando tudo o que estava passando em volta dele, enquanto ele estava em coma, ele ficou acompanhando todo o processo ali. Depois ele foi para um lugar onde ele foi preparado para ter o retorno ao corpo físico. Eu sei porque foi o que você conta que aconteceu contigo, né? Sim. Tá?